Graça e paz, queridos. No dia de hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com você sobre o arrebatamento da igreja. O porquê a igreja não vai passar pelo período tribulacional, descrito lá em Mateus 24, como o princípio das dores, não vai passar pela derramar das taças, toque das trombetas, a abertura dos selos, o governo do anticristo. Por que a igreja não vai passar por esse período? A igreja ela é conhecida na Bíblia como sendo a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. E depois lá em Apocalipse, ela se torna esposa nas bodas do Cordeiro, depois do tribunal de Cristo. Mas para a gente caminhar nesse entendimento, vai lá comigo em Efésios 5. Efésios 5, a partir do verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí ele termina lá no verso 32 falando assim: grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Por que ele fala que grande é esse mistério? Porque em João 20, a partir do verso 22, antes do Senhor Jesus subir, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E ali começou a era da igreja. Não foi em Pentecostes. Ali em Pentecostes a igreja já existia, mas ela foi capacitada pelo Espírito Santo com dons espirituais para disseminar, para propagar o evangelho. Então em João 20, 22, quando o Senhor Jesus subiu e soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, o mistério foi revelado. Que mistério era esse? A presença do próprio Deus, o Espírito de Deus, agora habitando dentro do homem, não mais dentro de um tabernáculo, não mais dentro de um templo, não mais no Santíssimo Lugar, como era a tradição da religião judaica, que eles necessitavam de um templo para adorar a Deus. Agora, na nova aliança, a igreja somos nós seres humanos, somos habitação do Espírito de Deus. E esse era o mistério que não foi revelado a nenhum dos profetas, a ninguém do Antigo Testamento foi revelado o mistério da igreja. Por isso que ela se torna revelada quando o Senhor Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Naquele momento nasce o corpo de Cristo, a igreja santa e gloriosa. Aí em Efésios, o apóstolo Paulo está falando, muita gente usa corretamente a respeito do casamento, essa passagem que eu acabei de ler, mas no final ele encerra e fala assim: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Então Cristo, ele quer apresentar para si mesmo, diz lá no verso 27, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E ele não faz isso colocando a igreja na tribulação, mas ele explica no verso 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, a igreja é apresentada por Senhor Jesus, o quanto ela conhece a palavra, o quanto ela conhece de Deus, o quanto ela tem revelação dos céus. E assim ela é santificada pela lavagem de água da palavra, e não por passar pela tribulação. Amém? Agora eu vou ler com vocês passagens expressas que dizem que a igreja não vai passar por esse período tribulacional. Se puder, anota aí ou vai lá comigo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aleluia! E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aleluia! Quer uma passagem mais clara do que essa? Então vamos lá, Apocalipse 3, 10. A minha versão que eu estou lendo agora é a King James atualizada. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aleluia! Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência.
eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Aleluia. Irmãos, se a gente for ler o Apocalipse e não discernir os três povos, os judeus, os gentios e a igreja, a gente vai cair numa tendência de erro de achar que os eventos são seguidos, que as mensagens são para todos, e a gente vai fortemente acreditar que a igreja vai passar pelo período tribulacional. Mas não vai. Por quê? Porque existem mensagens escatológicas para três povos diferentes. Os judeus, que receberam a revelação no Antigo Testamento, principalmente no livro de Daniel. Os gentios, aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. E a igreja, o corpo de Cristo, que o ser humano agora tem a capacidade de nascer de novo e o próprio Deus habitar dentro dele, assim como foi em João 20, 22, que o Senhor Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E agora nós temos três povos diferentes: judeus, gentios e igreja. E temos mensagens para três povos diferentes. Então, se eu não discernir esses povos, eu não vou entender as mensagens escatológicas. Eu vou achar que aquilo que é para o povo judeu, eu vou achar que é para a igreja. Aquilo que é para o gentil, eu vou achar que é para a igreja. Eu vou cair nesse erro e eu vou ter a tendência de acreditar que a igreja vai passar pela tribulação. Mas quando eu faço esse discernimento de qual mensagem é para cada povo, aí eu começo a entender que a igreja ela vai ser poupada da ira vindoura. Isso eu falo quanto à interpretação, porque como eu li aqui, existem passagens expressas que dizem que a igreja não vai passar. 1 Tessalonicenses 1,10, que Jesus nos livrará da ira vindoura. Apocalipse 3,10, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, amados, entenda as dispensações, o período da inocência, o período do governo humano, o período da lei, dos profetas, são 7 dispensações no total. A última é o reinado milenar, que ainda vamos viver, mas isso é uma conversa para outro vídeo. Entenda as mensagens de fim dos tempos para cada povo, para o povo judeu, para os gentios e para a igreja, e você vai entender claramente, vai cair como uma revelação no seu coração, que a igreja ela não vai passar pelo período tribulacional. Nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. E como é que vai dar esse encontro? Abre lá comigo em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, a partir do verso... Eu estou abrindo a minha Bíblia digital aqui, no computador. 1 Coríntios 15, a partir do verso 51. Calma aí, pessoal, que deu uma travada aqui, mas vai destravar, amém? A palavra vai chegar até vocês, eu creio. 1 Coríntios 15, verso 51, diz o seguinte: que ao ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados de um corpo mortal para um corpo imortal. Aí ele vai explicando, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Ou seja, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está descrevendo como vai ser um encontro com o Senhor nos ares. Vamos ser transformados no abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Vamos encontrar com o Salvador das nossas almas. Aleluia. Eu quero que essa palavra ela fique gravada no seu coração e que você ouça esse vídeo, compartilhe, divulgue com seus amigos, ouça de novo, assista de novo, para que mais revelação dessa palavra chegue ao seu coração e você seja movido pela eternidade. Vamos terminar esse vídeo fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que todos que estão assistindo esse vídeo, revelação chegue ao coração deles e eles sejam cada vez mais movidos pela eternidade, movidos pelas coisas do alto, porque nós pertencemos a uma pátria superior. Aleluia, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelo teu poder. Muito obrigado porque o Senhor virá e nos livrará da ira vindoura e encontraremos com o Senhor nos ares. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém, amados. Graça e paz a todos.